Eu abri algumas caixinhas já no Instagram perguntando de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. E apareceu já umas duas vezes, pelo menos, vocês perguntando para eu comentar um pouquinho sobre o burnout que eu já tive. E eu achei que chegou o momento. Eu tava muito refletindo sobre de que forma trazer isso aqui. Então, vou tentar fazer isso compartilhando a minha experiência de como isso aconteceu comigo, mas também trazendo talvez algumas reflexões sobre como o trabalho é estruturado. A gente cresce ouvindo e pelo menos nessa sociedade de hoje, de como ela está organizada, a gente escuta muito, né, que se você trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia. E curiosamente, o meu trabalho, né, que me trouxe um burnout, que foi o trabalho no RH, isso aconteceu ali por 2021. Não era um trabalho que eu amava, mas eu demorei muito tempo para descobrir isso. Era um trabalho que eu sentia que eu devia amar, que eu estava inserida em um contexto onde isso tinha um certo status também. As pessoas viam com bons olhos, eu estava inserida numa comunidade de outras pessoas de RH que amavam muito o que faziam, e eu acabei sendo daí impelida por esse sentimento, mas não demorou muito para ir por água abaixo. É interessante comentar que o meu burnout ele não veio de forma espontânea, mas veio por conta da pandemia. E isso é importante porque eu estava num momento realmente de sobrecarga de trabalho, mas não sobrecarga de trabalho de volume de horas, mas um volume emocional muito desgastante. No início da pandemia, a gente teve aí muitas pessoas não estando bem com isso, com o isolamento, com a dificuldade, né, de trabalhar de casa, o medo de que seus entes queridos viessem a adoecer, uma incerteza, não saber lidar com a doença. Enfim, não preciso dizer como foi passar por isso, porque com certeza vocês conseguem lembrar de como foi a experiência de vocês. E na empresa que eu tava, a gente começou a criar alguns grupos de apoio. Então eram rodas de conversa onde tinham no máximo 10 pessoas e a gente compartilhava daí as dificuldades, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, os meios para que os profissionais conseguissem se apoiar e eu mediava essa conversa, trazendo algumas estratégias de enfrentamento, de descanso e realmente fazendo ali, né, uma mediação para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida mesmo nessas condições extremas. O que acontece é que chegou um momento que eu estava com 4 grupos de apoio, sem comentar nos desligamentos coletivos que a gente teve, a empresa que eu passei, né, que eu estava atuando, passou por isso também. Eu acabei assumindo um outro papel também dentro do time que eu tava, porque o meu time também teve desligamento e se tornou assim uma grande bola de neve, além do fato de eu ter a sensação que eu precisava mostrar meu trabalho para que eu não fosse demitida, porque eu precisava, né, pagar as minhas contas como todo mundo. Isso foi se somando até o momento em que eu só queria ficar deitada, eu estava extremamente irritada, eu não conseguia mais fazer o meu trabalho, eu não conseguia mais ter prazer, eu não queria ouvir falar de trabalho de forma nenhuma. E o burnout veio sem eu perceber e sem eu dar nome para o burnout, porque por mais que eu tratasse de profissionais que já passaram ou que estavam nesse cenário, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Então demorou muito para eu perceber e para eu conseguir lidar de forma efetiva com isso. E eu acho que o mais difícil de tudo foi a sensação de quando eu conversei com a minha gestora, que por mais que fosse uma gestora de RH, era uma gestora muito focada no resultado. Então, ok que você não estivesse bem, mas não era ok que isso impactasse o resultado. E ela começou a tirar algumas demandas de mim, e foi muito difícil porque eu senti que eu comecei a ser escanteada no time porque eu não estava bem, então eles não me incluíam nas coisas. Eu acabava não sabendo de coisas que estavam sendo planejadas, programadas, e eu senti que o meu trabalho estava ameaçado e isso se soma daí com um burnout que acaba impactando ainda mais na nossa saúde mental, então foi péssimo. E eu lembro que quando eu comecei a ter uma melhora, que eu comentei daí com a minha gestora,
Eu lembro nitidamente dela falando que ela não se sentia confiante de me passar demandas porque ela não sabia se isso poderia ser entregue ou não. E isso acabou comigo, assim, acabou com toda a performance que eu sempre tive, com o meu sentimento de que eu conseguia dar conta das coisas. E eu entrei em um processo de desconfiar de mim e não confiar naquilo que eu poderia ou não fazer. E eu já adianto que a forma com que essa gestora lidou foi péssima com tudo isso. E eu estava inserida em um time que, por sinal, a gente fazia ações de trabalhar com propósito, encontre o seu propósito e ali isso é o seu trabalho. E hoje eu vejo que isso é um grande, grande problema e que eu não acho que você tem que ter propósito no teu trabalho. É importante que você não desgoste daquilo que você faz, mas desse trabalho específico ainda que eu tô falando, né, que eu tive o burnout nessa experiência, eu fui desligada no final, aconteceu uma série de situações que acabaram culminando para isso. Demorou algum tempinho ainda, né, para acontecer, mas foi o desfecho dessa história. E eu estava conectada em um trabalho em que o meu propósito de vida estava completamente misturado. E como que você é demitido do seu propósito de vida, né? Eu entrei num processo muito difícil de saúde mental, eu não conseguia aceitar, não conseguia lidar e não sabia como me recuperar disso. Eu consegui me recolocar rápido, mas isso me trouxe muita insegurança. E se eu não posso depositar aqui o meu propósito, aonde que eu deposito? E foi nessa época que eu voltei ao hábito de leitura, que eu comecei a ler ficção, romances, e as coisas meio que foram se encaixando aos pouquinhos. Eu lembro muito de sentir aquela questão de se eu não tenho propósito no trabalho, eu vou ter propósito no quê? E eu sempre trabalhei desde os 14 anos, então sempre estive muito ativa no mercado de trabalho, sempre trabalhando muito também. E se isso não tá, se isso não é o norte da minha vida, né? O que que seria? E aqui é um grande perigo, porque daí a gente percebe que organizou toda a nossa vida em função do trabalho e acabou não usufruindo, não criando outras relações, não estabelecendo outros tipos de satisfação além do trabalho. E eu percebi então que eu tinha colocado toda a minha vida, toda a minha realização pessoal, toda a minha energia nisso e que eu tava completamente misturada. Isso é um grande problema porque a gente precisa ter outras fontes de satisfação, porque se a gente coloca todos os ovos em uma única cesta, quando essa cesta cai no chão, a gente fica desamparado. E o que começa com entusiasmo pode virar uma grande armadilha. Eu lembro que quando essa gestora entrou no trabalho, né, que eu tava, ela veio com muita energia, veio com muito conhecimento, e eu fui levada por isso, eu acabei me inflamando com toda essa sensação, com as inovações da área, coisas diferentes que a gente poderia fazer. Eu queria ser reconhecida, eu queria ser bem vista pelo meu trabalho, então uma coisa vai se alimentando na outra. E quando eu senti que o meu propósito estava naquilo que eu estava fazendo, o que eu fiz foi me sobrecarregar. Então eu trabalhava mais horas, eu abraçava mais projetos, porque se aquilo que me fazia feliz, então quanto mais eu fizesse, mais eu me sentiria feliz, mais eu seria reconhecida, mais as pessoas confiariam em mim, mais eu seria bem vista. Então o mais foi se somando até o momento que a panela de pressão realmente estourou. E é muito comum daí a gente começar a ver esse propósito facilmente se tornando uma obrigação. Aquilo que você fazia por amor, na verdade, acaba se tornando uma obrigação, uma responsabilidade. E se você tem a tendência daí de fazer mais, com mais qualidade, com mais volume, a tendência principalmente das empresas é de te sobrecarregar, porque se você está animado, se você está motivado, se você quer mais desafios, mais e mais desafios vão sendo passados para você. E quando você vê, você está equilibrando diversos pratos e a tua saúde mental, a tua ansiedade está no nível estratosférico que faz com que você não fique bem e as coisas desandem muito rapidamente. E eu confesso que eu não considerei, que eu ignorei todos os sinais. Eu dou uma passada de pano para mim, porque como a gente estava no meio da pandemia,
eu sinto que os sintomas, os sinais de alerta se misturaram com o grande momento mundial que a gente estava vivendo, de insegurança, de instabilidade, de extremo desconforto. E a gente acaba não conseguindo, né? Eu acabei não conseguindo diferenciar uma coisa da outra. Mas o principal sintoma que surgiu para mim era um extremo cansaço. Eu vivia cansada, só queria ficar deitada. Eu dormia e acordava e não estava descansada. Eu vivia esgotada e aquele enclausuramento também acabava culminando nisso porque a gente não tinha muito o que fazer nessa época, então acabava ali alimentando essa minha sensação de só querer ficar na horizontal. A irritabilidade foi uma coisa que aconteceu muito. Então, eu lembro de quando as mensagens do trabalho acabavam chegando, pipocando na tela, aquilo já me trazia um sinal de desconforto, a minha ansiedade já dava um pico, eu já tinha receio que fosse mais um problema, mais uma dificuldade, mais uma coisa que eu fosse lidar. Então, eu ficava numa situação de estresse extremo constantemente. E também perdi facilmente o prazer em tudo que eu fazia, em coisas que eu fazia com muita tranquilidade. Eu acabava precisando de muito mais energia para concluir essas atividades. Eu acabei também perdendo o gosto de me aproximar de pessoas, conversar com pessoas, porque quando você é do RH, o mais comum é que as pessoas te procurem com problemas. Dificilmente alguém vai falar, ah, Morgana, aquela situação que a gente estava lidando, deu tudo certo, eu consegui resolver. Então você acaba sendo um grande resolvedor de problemas e isso acaba fazendo com que você sempre esteja ali lidando com coisas que estão dando errados e apagando incêndios. E fora que nos momentos que eu estava entregue no sofá ou na cama, eu sentia uma grande culpa de estar descansando, que eu deveria estar sendo produtiva, que eu deveria responder as mensagens mais rápidos, que eu deveria estar estudando. E isso tudo foi se somando a uma sobrecarga mental que ocasionam, daí desencadeiam no burnout. O que vem aliado a tudo isso é um sentimento também de perfeccionismo e de alta exigência. Então, apesar de eu começar a sentir que eu não estava bem, a minha sensação de perfeccionismo, de que eu precisava entregar as coisas super bem, permanecia. Então, eu tinha menos energia, menos condições mentais, mas a minha autoexigência, meu perfeccionismo continuavam nas alturas como sempre estiveram e eu não conciliei, né? Não diminuí a minha expectativa em relação àquilo que eu podia entregar, então isso também combina para uma sobrecarga. E eu lembro nessa época de começar a procurar algumas válvulas de escape, porque isso é uma das coisas que contribui para uma recuperação. Você ter um hobby, você ter outras fontes de lazer, o trabalho não ser a grande coisa que vai ocupar o maior tempo, a maior energia da tua vida, mas você ter outros ambientes de descompressão. Lembro que nessa época teve aquele surto dos livros de colorir, então eu comprei, mas eu confesso que acabou não sendo o principal ponto ali que me demandava, né, esse momento de descanso. E eu tive muita dificuldade por conta dessa sensação de dificuldade de descansar, de engajar em atividades paralelas que iriam ajudar nessa descompressão. E eu percebi que eu saí de uma adolescência trabalhando o dia inteiro já e estudando à noite, para curso pré-vestibular, para faculdade, conciliando faculdade, trabalho e estágio obrigatório. Para um momento também, isso é curioso, porque no início da pandemia, logo que eu me formei em fevereiro, e se não me engano, a minha colação de grau foi em fevereiro e a pandemia estourou em março. Então foi o primeiro ano que eu não tinha que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Isso deu uma desorganizada na rotina que eu me acostumei a ter ao longo de 5 anos. Então eu passei todo esse tempo ali conciliando trabalho e estudo e óbvio que eu não tinha tempo para construir e desenvolver outros hobbies. Isso foi muito difícil porque acabou atrapalhando em diversos níveis a minha recuperação. Isso impactou durante e até hoje impacta a minha relação com o trabalho. Eu sinto que pessoas que passam pelo burnout, elas nunca mais vão ter a mesma relação
com o trabalho. Eu sinto que o trabalho nunca mais foi tão satisfatório como era no começo. Isso pode ser bom, porque daí eu não caio mais fácil na cilada do burnout, mas isso é ruim porque eu sinto que eu acabei criando um vazio ali na minha vida e tudo aquilo que me motivava e que me fazia engajar e conseguir concluir grandes feitos mesmo acabou não sendo tão presente na minha vida. Eu lembro que logo eu ingressei em uma outra empresa e o meu limiar de estresse e de tolerância estava muito baixo. Isso fez com que eu tivesse que encontrar um novo jeito de trabalhar, porque aquele jeito que eu aprendi ao longo de vários tempos, ao longo de vários anos, de somar atribuições, de somar projetos, já não funcionava e eu precisei então entender qual que era o meu novo estilo de trabalho e estar sempre trabalhando sob pressão não funcionaria mais. E tive que aprender, e eu acho que eu tô aprendendo até hoje, assim, de que existe propósito fora do trabalho e que a gente precisa realmente ter outras fontes, sabe? A gente pode pensar na família, a gente pode pensar no esporte, a gente pode pensar na literatura, a gente pode pensar em hobbies que a gente não precisa ser bom, mas que ajudam a gente a tirar a cabeça um pouco do estresse do dia a dia. Eu sinto que eu tô num momento em que eu tô muito preocupada e muito atenta a estabelecer limites. E que hoje mesmo, por mais que eu goste do que eu faço, a minha vida não pode se resumir a isso. Então eu não posso negligenciar o meu relacionamento, a minha casa, a minha saúde, os meus relacionamentos interpessoais, outras coisas que me dão satisfação, para que a literatura não seja também mais uma cilada que eu caia. E isso é um esforço ativo, porque é muito fácil a gente entrar no piloto automático, fazer o que precisa ser feito, ir somando projetos, atribuições e a nossa vida estar daí 100% envolvida nisso até o momento que a gente não consegue respirar. E no final das contas, talvez a saída não seja encontrar um propósito no trabalho, mas sim ter uma vida com um propósito em si e não dependente de uma situação só, de um relacionamento, de uma atividade, de um trabalho. E isso eu acho que é o grande desafio, porque normalmente a nossa felicidade está ancorada em uma única coisa. E como eu comentei, quando essa única coisa vai por terra, toda a nossa estrutura, toda a nossa saúde mental vai por água abaixo. Eu sei que normalmente a nossa rotina é super puxada, tentando conciliar cuidado da casa, de família, marido, filhos, trabalho e acaba sobrando muito pouco tempo para nós mesmos. Isso é, infelizmente, ossos do ofício, mas a gente precisa de um esforço ativo nisso. Eu tava até preparando o roteiro do vídeo que eu vou fazer, né, sobre do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. E ele tem uma passagem, eu achei muito engraçado, porque foi num dia que eu tava fazendo esse roteiro, eu deixei de correr, porque eu tava muito cheia de trabalho, precisava preparar o roteiro dos vídeos que ia sair aqui no canal, então eu optei por não ir correr. E eu tava revisando as minhas anotações do livro pro roteiro e eu passei nesse momento por esse momento que ele faz essa reflexão de que a vida sempre vai ser corrida, a vida vai ser sempre atribulada e ele tem muito poucos motivos para continuar fazendo as coisas que faz bem para ele, porque as obrigações acabam se sobrepondo muito fácil a tudo isso. Então ele precisa manter ativo, nutrir muito bem esses poucos motivos para ele fazer as coisas que fazem bem a ele, como a corrida, porque é muito fácil ele inverter as prioridades e deixar de correr para fazer aquilo que precisa ser feito. E foi muito curioso porque foi num dia justamente que eu deixei de correr porque eu dei prioridade às minhas obrigações e não arranjei um tempo naquele dia para fazer aquilo que me faz bem. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso em todos os dias, mas se a gente não fazer um esforço ativo para que isso esteja na maior parte dos nossos dias, do nosso dia a dia, com certeza isso vai ser escanteado sem a gente nem perceber. É muito importante então a gente ter uma realização
e não transformar o nosso hobby também em um grande trabalho. Eu vejo que, por exemplo, no aspecto da corrida, muitas pessoas começam daí a treinar buscando performance e deixam de ter aquela sensação de prazer correndo. Na própria literatura, por mais que a gente ame e goste do que faz, é muito fácil que isso se torne um trabalho, uma sobrecarga e a gente perca aquele sentimento de ir para nossa estante e simplesmente ler aquilo que dá vontade por conta de leituras conjuntas, compromissos, prazos e etc. Então eu espero que com esse vídeo vocês possam repensar um pouquinho como está a relação de vocês com o trabalho, que hobbies vocês têm cultivado no seu dia a dia e que talvez o propósito esteja na vida em si e não em coisas específicas que vão nortear aí o nosso propósito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com a sua curtida nesse vídeo, com sua inscrição também aqui no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em diversas leituras e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.